artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, destacando-se nessa última frase que é a garantia do direito à convivência familiar e comunitária. O projeto também é embasado no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, em orientações técnicas do CONANDA, e recentemente tivemos o advento da Lei 13.509, promulgada agora, dia 22 de novembro de 2017, que trouxe várias alterações com relação à adoção, à destituição do poder familiar, os prazos, a questões não apenas do direito material, mas do direito processual, envolvendo processos de adoção e de destituição do poder familiar. E dentre as inovações desta lei, foi implantado o programa de apadrinhamento afetivo, lá nos artigos 19, incisos 1º a 5º, consta que a criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e elaboração e colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Consta também que podem apadrinhar tanto pessoas físicas, como pessoas jurídicas, que irão auxiliar no desenvolvimento de crianças e adolescentes, e os critérios do perfil para ser inserido no programa devem ser definidos por cada localidade, e nós já temos na realidade, na Bahia, um ato conjunto que foi emanado do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral, delimitando o apadrinhamento afetivo, que na realidade foi apresentado antes mesmo dessa alteração legislativa. Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e Juventude serão executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Então, senhores, nós verificamos que com essas alterações, o apadrinhamento afetivo passou a ser incluído como mais uma função do Executivo, mais uma atividade que necessita ser desenvolvida para uma parcela bem específica de pessoas que estão inseridas na nossa sociedade, que nós vamos analisar mais detidamente qual é essa parcela de pessoas. Então, deixou de ser apenas um programa que alguns estados já aplicam, para ser algo que precisa ter a atenção do poder público como um todo. Bom, aí quais são os objetivos do apadrinhamento afetivo? Visa atender às necessidades afetivas e materiais de crianças e adolescentes acolhidos, contribuindo para o seu desenvolvimento educacional, social e profissional, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. Construir laços afetivos significativos fora da instituição que possibilitem o desenvolvimento biopsicossocial e o suporte emocional desses sujeitos após seu desligamento da instituição. Bom, como nós sabemos, ou deveríamos saber, as crianças vão para uma instituição de acolhimento após uma medida de proteção determinada pelo juiz da Vara da Infância e Juventude. E isso ocorre quando
a criança ou adolescente, né, enquanto sujeitos de direitos, se apresentam em situação de riscos, de vulnerabilidade, de violências, de negligência, de maus tratos. Então, nessas hipóteses em que a criança não pode permanecer na família porque corre riscos, elas são conduzidas para o acolhimento em uma instituição. E a partir daí, né, nós temos que trabalhar para que essas crianças retornem à família, que a família se reorganize e receba de volta seus filhos, ou que ela seja colocada na família extensa. E se isso não for possível, ela precisa ser destituída do poder familiar e incluída em uma família adotiva ou uma família substituta através de guarda ou tutela. Preferencialmente, nós buscamos sempre a adoção porque é um direito mais abrangente. A criança passa a condição de filho, né, daqueles que o recebem na condição de adotivos. Então, nós podemos verificar que o acolhimento propriamente dito é uma medida de proteção, mas é uma medida transitória. Ela não pode ter o caráter definitivo. Tanto que agora, com essas alterações da nova lei, o prazo para acolhimento, ou seja, o prazo para definir a situação jurídica de uma criança acolhida é de 1 ano e 6 meses. Era 2 anos, agora 1 ano e 6 meses. A grande questão é que muitas crianças e adolescentes não podem retornar às suas famílias, porque a família não se reorganizou, não se reestruturou, ou não há nenhum parente da família extensa que possa receber a criança ou o adolescente. E também, mesmo destituída, não encontramos pretendentes para adotá-lo. Os senhores já podem ter ouvido, né, falar muitas vezes sobre o CNA, o Cadastro Nacional de Adoção, o perfil que os pretendentes colocam e que, na realidade, nós encontramos dificuldade em adoção para as crianças mais velhas, para crianças com problemas de transtorno mental, com doenças graves, né, crianças que não conseguem ter um desenvolvimento dito como normal, encontram dificuldades para serem adotadas. E essas pessoas terminam permanecendo na instituição de acolhimento até chegar aos 18 anos de idade. O poder público só tem o dever de manter essas pessoas até os 18 anos. Depois dos 18 anos, normalmente nós ficamos ainda por um tempo para que elas se reestruturem e depois elas precisam realmente sair. E quando saem, elas não têm nenhuma referência afetiva, não possuem mais vínculos com parentes, não detêm, né, de ninguém que possa auxiliá-las nessa nova etapa da vida. E mesmo enquanto acolhidas, essas pessoas vivenciam imensas dificuldades na sua formação, porque na realidade não encontram, né, no ambiente da instituição o afeto, a referência pessoal, né? Eu não sei se os senhores já visitaram a instituição de acolhimento, mas tudo é compartilhado, né? Então, os armários de roupas são separados por tamanho. A criança veste a roupa que cabe nela, ela cresce, passa a vestir as roupas maiores, mas nada pertence individualmente à criança. Os cuidadores, eles cuidam de todos ao mesmo tempo, né? Eles não têm uma atenção e um cuidado individualizado e diferenciado. E isso ocasiona uma baixa autoestima, isso ocasiona uma falta de referências positivas, isso ocasiona insegurança, né, incertezas, a sensação de desamor, de desamparo, embora, né, em nossa instituição, por exemplo, aqui em Ilhéus, nós já tenhamos, né, uma estrutura que atende às necessidades, temos alimentação, temos mobiliário simples, mais razoável,
mas não é possível proporcionar essa atenção e esse cuidado individualizado a essas crianças que se encontram acolhidas por determinação judicial. E aí o programa de apadrinhamento afetivo é uma proposta alternativa, né, de convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes que vivem nessas instituições de acolhimento e que possuem remotas ou nulas possibilidades de retorno à família de origem ou de colocação em família substituta. O projeto da Vara da Infância de Ilhéus tem como foco desenvolver ações com crianças e adolescentes das 3 instituições que dispomos. A Casa Lar Masculina, que acolhe meninos, né, a partir dos 12 anos de idade, alguns até com transtorno de ordem mental. A Casa Lar Feminina, que acolhe adolescentes do sexo feminino, algumas também com transtorno de ordem mental. E da Instituição Renascer, que acolhe crianças de 0 até 11, 12 anos de idade. Então, nós teremos, na realidade, um público para ser inserido no projeto nas 3 casas, sendo que nas casas de adolescentes teremos, né, atenção mais voltada, porque todos esses adolescentes, na realidade, já não encontram mais pretendentes para adoção. E mesmo com o trabalho que a rede faz, né, de visitas à família, de procurar proporcionar o estreitamento dos vínculos com os familiares, nem sempre isso é possível, né? Muitas vezes são pais usuários de droga, dependentes do álcool, né, com questões de abuso sexual, uma total desestrutura, moradores de rua e que não possibilitam a garantia de que essas crianças ou adolescentes retornando a essas famílias possam estar em segurança. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas voluntárias, então não é algo remunerado, né? Nós, na realidade, trabalhamos com 4 focos: as instituições de acolhimento, o poder público, a Vara da Infância e Juventude e a sociedade. Então, nós vamos buscar esses padrinhos e madrinhas dentre as pessoas da própria comunidade, que muitas vezes não tem mais o interesse e o perfil de adotarem, mas tem o desejo, tem a vontade de se dedicar a uma criança já grande ou um adolescente sem as responsabilidades inerentes à maternidade. Então, essas pessoas, né, chamadas padrinhos ou madrinhas, eles são voluntários e vão desenvolver ações em benefício de crianças e adolescentes institucionalizados, atendendo aos requisitos exigidos. E aí nós vamos ver que dentro desse projeto, nós temos 3 modalidades de apadrinhamento, que qualquer pessoa da comunidade vai se inserir em uma das modalidades de apadrinhamento. Então, o padrinho provedor, que é a nossa primeira forma de apadrinhamento, é a pessoa natural ou jurídica, ou seja, as empresas também podem ser padrinhos provedores, que proporcionam o suporte material ou financeiro à instituição ou o acolhido. Então, o padrinho provedor é aquele que vai pagar ou comprar algo que seja necessário à instituição ou às crianças e adolescentes acolhidos. Então, assim, eu cito muito como exemplo, né, algo que é bastante simples, né, no nosso imaginário e que é bastante complexo para a instituição de acolhimento. Nós recebemos muita doação de roupas, sapatos, né, usados. As pessoas têm os filhos, não serve mais, as roupas já estão usadas e doam para as instituições. E são essas as roupas que os adolescentes usam no dia a dia. Só que calcinhas, por exemplo, e cuecas não são doadas, porque são peças íntimas. E às vezes nós temos muita dificuldade para prover as crianças de algo que é simples e que é extremamente necessário, porque não há doação desse tipo de roupa íntima.
né? Então, o padrinho provedor, ele pode se disponibilizar a comprar uma quantidade de peças íntimas e doar para as crianças. Ou ele pode pagar um curso profissionalizante para algum dos meninos. Ou ele pode comprar tintas para pintar a instituição. Enfim, ele vai prover as crianças ou a instituição de qualquer item necessário para atender a necessidade dessas crianças ou adolescentes. O padrinho prestador de serviço é a pessoa natural ou jurídica que se cadastra para atender a instituição ou acolhido prestando serviço conforme sua especialidade de trabalho ou habilidade. Então, assim, nós já, na prática, já temos algumas pessoas que são prestadores de serviço, padrinhos dessa natureza. Então, nós temos médicos que se dispõem a ir, por exemplo, uma vez no mês na instituição e atender as crianças, né, que estão naquele momento na instituição. Então, nós temos dentistas também que se dispõem a fazer algum tipo de tratamento especializado. Temos clínicas também que marcam e atendem. Então, o prestador de serviço, ele vai fornecer o seu serviço ou na instituição ou no próprio local, né, onde ele atua, atuando para que seja atendida aquela necessidade da criança ou do adolescente. E aí nós vamos ver que é uma gama muito grande de pessoas que podem realizar esse trabalho. Então, recentemente nós fizemos a divulgação em uma escola e as adolescentes de 3º ano se dispuseram a ser padrinhos prestadores de serviço, dando reforço de física, de química para as crianças e adolescentes institucionalizados. Então, se temos, por exemplo, um encanador, ele pode ser um prestador de serviço. Se quebrar um cano na instituição, ele vai lá e conserta, né? Então, essas pessoas, elas se cadastram e a coordenação do projeto tem lá os nomes das pessoas e, surgindo a necessidade, aciona para que preste o serviço. E o padrinho afetivo, que é o que a gente chama a estrela, né, do projeto, porque é o apadrinhamento mais complexo, mais relevante e mais importante nesse nosso trabalho. O apadrinhamento afetivo é destinado a crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, porque são esses normalmente que não têm possibilidade de serem adotados. E o padrinho, ele vai dispensar atendimento individualizado, tornando-se referência positiva na vida do afilhado, construindo laços de amizade, provendo o sentimento de pertencimento perdido na vivência coletiva do acolhimento institucional e contribuindo para a autoestima desses sujeitos. Então, os senhores imaginem que todas as crianças e adolescentes, eles estão inseridos na rede pública de ensino aqui em Ilhéus. E muitas vezes tem apresentação, né? E eles vão lá se apresentar e não tem ninguém para assisti-los, né? Todos os coleguinhas têm o pai, tem a mãe, tem o tio que vai lá assistir, né, a apresentação dele. E a criança institucionalizada não tem isso. Então, o padrinho, né, sendo essa pessoa de referência na vida do afilhado, ele vai assistir a apresentação de seu afilhado, ele vai numa passeata do Dia dos Pais, ou no Dia da Família, ou no Dia das Mães, né, ele vai poder comparecer na escola para representar, né, para aconselhar, ele vai conversar com o afilhado, ele pode passar finais de semana com o seu afilhado, e essa visitação, esse apadrinhamento é estabelecido conforme a disponibilidade do padrinho, desde que ele veja o afilhado pelo menos de 15 em 15 dias. E para se inscrever para qualquer das modalidades de apadrinhamento é preciso preencher um formulário conforme o apadrinhamento desejado e apresentar a documentação.
Os padrinhos afetivos, esses terão que ser habilitados em um processo na vara da infância, submetendo-se a um curso preparatório. Por quê? Muito mais do que buscar pessoas que convivam com essas crianças e adolescentes, nós também precisamos nos cercar de cuidados para que essa criança ou adolescente esteja bem com aquela pessoa, para que essa pessoa esteja preparada para atender as demandas, para compreender, né, como um adolescente reage, como funciona, né, e para que isso ocorra, os habilitados terão que passar por um curso, né, preparatório. E também os apadrinhados, né, os adolescentes e as crianças serão preparados para ter uma compreensão dessa figura que vai entrar em sua vida. Porque, na realidade, o apadrinhamento, ele não se equivale a uma guarda, ele não é adoção, ele é realmente